Que ele faz uma declaração à imprensa. Vamos ouvir. Quando nós estamos completando 189 anos de relações diplomáticas, quando nós estamos fazendo a primeira reunião, depois de definirmos, o ano da amizade Brasil e Chile, dia 22 de abril, não sei se você sabe, hoje foi o dia em que os portugueses descobriram o Brasil. Há rumores de que eles já sabiam que o Brasil existia. Mas como a história tem que ter o início, então o início é de 22 de abril de 1500. E esse dia, para mim, é muito importante, não apenas pelos acordos, pelos protocolos de intenções que foram assinados aqui. Eu penso que essa reunião é importante por conta do momento político que o mundo vive. Não sei, o companheiro Boris é muito jovem, mas tem uma boa experiência acadêmica. E ele sabe que os nossos países, durante quase 400 e poucos anos, eram induzidos a se tratarem como inimigos. O Brasil vivia de costa para toda a América do Sul. O Brasil olhava para a União Europeia e para os Estados Unidos. E a América do Sul também olhava por cima do Brasil, atrás de enxergar a Europa e atrás de enxergar os Estados Unidos. Era como se nós fôssemos possíveis inimigos. Eu conto sempre que o presidente Chaves, antes de ser presidente, ele era da Academia Militar da Venezuela, e como acadêmico e professor, ele me dizia que durante muito tempo, as aulas que ele dava para os militares da Venezuela era de que o Brasil era o inimigo. Era com o Brasil que a América do Sul tinha que se preocupar. Não era nem com os espanhóis, que foram colonizadores, e muito menos com os Estados Unidos ou os ingleses, era o Brasil. E isso aconteceu em outros países. E quando eu cheguei na presidência da República, eu descobri, e estava contando para o presidente Boric, a primeira ponte em 500 anos de história entre Brasil e Bolívia foi feita no meu governo, na cidade de Basileia, no estado do Acre. Mais importante, a primeira ponte entre o Brasil e Peru foi feita também no meu governo, depois de 500 anos. Essa era a demonstração mais viva de que nós ficamos de costa um para o outro durante muito tempo, bajulando os ricos e desprezando os pobres, os nossos parceiros. Isso não é muito diferente do comportamento habitual das pessoas. Hoje, uma pessoa, se tiver um parente muito pobre, não convida nem para o aniversário, nem para o batizado, porque se convoca normalmente aquela pessoa que tem mais posse. E foi assim que o Brasil foi criado durante muitos anos. Só para você ter ideia, Boris, o Chile teve a sua primeira universidade em 1842, segundo o nosso companheiro Alberto Van Haveren, em 1842. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. Só para você perceber a submissão que nós tivemos durante tantos anos aos colonizadores que nos colonizaram. E é por isso que eu sou um cidadão obcecado pela integração. Eu acho que nós, presidentes de países da América do Sul, deveríamos compreender que, isolados, nós somos muito fracos. Nós não nascemos para viver mais 500 anos como um país pobre. Nós não nascemos para viver mais 500 anos vendo os nossos países serem governados para 35% ou 45% da população, como se o restante da sociedade fosse tratado como invisíveis, aqueles que não se enxergam,
aqueles que só aparecem na época das eleições para colocar os que esquecem dele no poder durante os mandatos presidenciais. É essa lógica que pessoas jovens como você, que pessoas jovens como eu, não tão jovem, que sabe, pode mudar. É preciso mudar a compreensão da política. É preciso mudar a compreensão de por que nós queremos um cargo de presidente da República. É preciso mudar a compreensão de que nós sozinhos seremos muito frágeis. Sabe? Um país como o Chile, um país como a Bolívia, um país como o Equador, um país como o Uruguai, sabe? O Brasil, o mesmo Brasil, que é um país grande territorialmente, mas economicamente e tecnologicamente ainda é fraco diante do que poderia ser, quando você vai negociar com uma grande potência, você fica muito vulnerável. É como se fosse um acordo leonino, ou seja, é um acordo de cláusulas que só favorece ao grande e ao pequeno nada. É por isso que nós aqui, durante a campanha de 2002, eu era contra a ALCA. Muita gente não entendeu, mas eu era contra a ALCA porque eu achava que a ALCA, só um país poderia ganhar com a ALCA, o Brasil. O restante seria uma política de submissão. Eu estou dizendo isso porque você está terminando um mandato de 4 anos na presidência do Chile. Acho que você foi o presidente mais jovem do Chile. Acho que nunca teve ninguém tão jovem saído das passeatas do movimento estudantil para ser presidente do Chile. E eu sou o único presidente do Brasil que me reelegi 3 vezes no Brasil. Então tem uma certa similaridade entre o comportamento do povo chileno em votar num jovem como você e o povo brasileiro votar num velhinho como eu. Tem uma certa similaridade. Mas uma coisa que pode nos fazer simbolizar, sabe, uma novidade na política da América do Sul, é que nós precisamos trabalhar com muita força e com muita intensidade a necessidade da nossa integração. Quando a gente preside um país, a gente não o preside de forma ideológica. Eu não quero saber se o meu adversário ali do lado, se o meu oponente do outro lado, se ele é presidente, ele é de direita, de esquerda ou de então. Eu quero saber que ele é presidente de um país e eu quero manter com ele uma relação de chefe de Estado. E por isso eu preciso criar instituições sólidas que, independentemente do governo, essas instituições funcionem. Não pode ficar dependendo do presidente. Hoje está o Lula, eu participo de uma coisa. Amanhã não está o Lula, o Brasil não participa. Hoje está o Boric, participa. Amanhã não está o Boric, não participa. Política comercial, política cultural, política, sabe? A geopolítica do mundo não é feita de ocasiões. Ela tem que ser perene. E nós precisamos construir com instituições que dê seguridade ao exercício da democracia, independentemente de quem seja o presidente da República. Como será o Brasil quando eu não for mais presidente? Se entrar a extrema-direita aqui.